espaço físico onde encontramos abrigo e segurança, a casa é o território que dá origem às nossas primeiras e principais construções afetivas, a família. Nesse sentido, uma moradia digna é o suporte necessário para o desenvolvimento de outros laços subjetivos e também da prosperidade material. Além de ser um direito constitucional e oferecer segurança física, a questão da moradia tem impacto direto no setor econômico, constituindo para muitos uma segurança financeira. As pessoas costumam investir em mercado imobiliário muitas vezes para morar e muitas vezes por investimento, para ter um segundo imóvel, para ter uma certa renda. Com a pandemia, uma crise, a gente percebe que as pessoas buscaram também fazer esse investimento para ter essa segurança, como uma possibilidade de aluguel ou de uma renda, uma segunda renda para a família. Tem esse lado também. E a gente também percebe o investimento para especulação. É por isso que a gente diz que a gente tem muito imóvel vazio, com muita gente sem casa. O mercado imobiliário, no pré-pandemia, a gente vinha num momento de recuperação daquela crise de 2014 até 2019. Na sequência, nós tivemos a pandemia, que fez com que todo mundo parasse suas atividades comerciais, ficasse em suas casas, e isso trouxe ali de novo um momento de apreensão e de retração do mercado. Mas, a partir do segundo semestre do ano de 2020, como as pessoas também em casa tinham mais tempo para poder fazer pesquisa, para fazer suas atividades, começarem a notar dentro dos seus ambientes de casa, o que mais incomodava, o que mais atendia a eles nesse momento de reclusão, o que poderia ser melhorado, a necessidade de também se relacionar mais com a natureza, de ter um espaço para trabalhar dentro da sua casa, seus filhos poderem estudar, da infraestrutura necessária também para desempenhar essas atividades. Isso tudo aqueceu o mercado. Nesse período que a gente falou aqui de pandemia, a ADEME ela investiu muito com seus associados em pesquisa, em pesquisas multidisciplinares para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo com as pessoas primeiro, quais eram principalmente as necessidades da gente como ser humano, como pai, como trabalhador, como marido e vice-versa, a esposa vendo seu marido também, seus filhos. O que é que a gente precisava fazer para que pudesse atender a essa nova demanda que se apresentava de uma forma muito rápida? Com a pandemia, o mundo foi desafiado de inúmeras formas. Uma delas foi a adaptação dos espaços domésticos a uma nova realidade profissional, o home office. Na arquitetura não foi diferente. Então, houve essa mudança muito grande, em que houve essa necessidade do trabalho acontecer dentro das residências. Então, a indústria, junto com os profissionais de arquitetura, visualizaram isso e começaram a criar inovações. Existem mobiliários hoje multifuncionais, vários produtos no mercado que se atentaram a esse tipo de novo olhar, da arquitetura para o trabalho dentro das residências. A gente ouviu muito fique em casa e isso acabou sendo a grande verdade, e um grande mote para o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário soube aproveitar esse momento com novos empreendimentos e também com novos mercados. A gente viu principalmente o que antes era a segunda residência se tornar a primeira residência, principalmente no litoral, algumas cidades do interior, onde as pessoas podiam ter mais espaço, mais contato com a natureza, ter mais liberdade, ter uma acessibilidade não só dentro da sua casa, mas também para acessar esse empreendimento, ter uma estrada, um aeroporto, ter a internet para que ela pudesse desempenhar. E a primeira moradia acabou, em alguns casos, virando a segunda moradia. São inúmeros os lares que precisam ser adaptados para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. O espaço que deveria ser de acolhimento acaba sendo mais um vetor de exclusão. E o que era para ser um direito, na maioria das vezes,
se torna um desafio na realidade de muitas famílias. O filósofo Marcelo Zig é um grande exemplo disso. Em todas as residências onde habitou, ele precisou adaptar os espaços com recursos próprios para ter fácil acesso sob uma cadeira de rodas. Toda a casa que eu residi, eu tive que realizar adaptações para poder acessar o imóvel. Todas, quando eu digo todas, é absolutamente todas. E depois que eu passei a morar sozinho, as adaptações tiveram que ser ainda maiores, porque a minha autonomia dentro do lar, que eu iria passar o período que eu passei por todos esses, tinha que ser uma autonomia maior. Então, por exemplo, esta rampa que a gente está aqui conversando nesse momento, é uma rampa que eu tive que construir para poder ter acesso a esse imóvel que eu resido hoje, entre outras adaptações como quebrar as portas para poder ampliar e poder ter acesso com a cadeira de rodas, retirar os boxes que geralmente tem aquela pedra no chão que aí impossibilita o acesso da cadeira de banho, da cadeira higiênica, colocar as barras de apoio, enfim. São algumas das adaptações que a gente tem que realizar enquanto uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas para poder ter o mínimo conforto e autonomia no seu próprio lar. Acessibilidade. Todos os empreendimentos hoje dos associados da ADEME, eles estão prontos para receber esse público que necessita de acessibilidade. Então, desde largura de portas até o raio para que a pessoa que se utiliza de uma cadeira de roda ela possa se movimentar dentro do seu imóvel, rampas de acesso, elevadores, se não for possível ter uma rampa de acesso para uma portaria, ele tem um elevador para que também possa ter essa acessibilidade, né? Vagas de garagem exclusivas para deficientes e também com sua programação visual para que seja atendido todo esse público, que estejamos prontos para atender essa demanda. Existe lei que está defendendo a inclusão dessas pessoas na sociedade, porém, elas ainda têm um viés muito capacitista. Falando do mercado imobiliário, as leis dizem que algumas unidades das edificações que estão sendo construídas, as novas edificações ou reforma das edificações antigas, devem contemplar os quesitos de acessibilidade. Porém, quando você diz que algumas unidades das novas edificações devem ser acessíveis, você, na verdade, não está promovendo inclusão. Ainda assim, você está realizando uma segregação, ou, no máximo, uma integração. Quando você delimita os espaços para a participação de um grupo social, ainda não é inclusão. Se você entende que a maioria das pessoas com deficiência não nascem com deficiência, se tornam a partir das suas experiências, e eu sou uma pessoa sem deficiência e adquiro um imóvel que não foi adaptado, que não está previsto nele as possibilidades de adaptações, e eu me torno uma pessoa com deficiência, o que é que eu vou fazer com esse imóvel? O que é que ele vai se tornar para mim? A gente ainda tem muito a fazer na acessibilidade. A gente vê os espaços públicos, né, os passeios, ainda as ruas, mesmo que quando a gente já tem o piso tátil, que já trouxe algum benefício, mas ao mesmo tempo a gente tem muito ainda por fazer e nós também, como cidadãos, temos muito ainda como contribuir para que torne a cidade mais acessível. Então, nossos incorporadores associados, onde eles atuam, nas ruas e nos bairros onde eles atuam, eles sempre também procuram fazer essa integração, ou seja, proporcionar nos passeios, nas áreas do seu entorno, equipamentos que tragam acessibilidade e façam que toda a sociedade possa usufruir desses bens, vamos dizer assim, comuns, né? Com praças, com recuperações de passeio, né? Dentro dos seus empreendimentos para aqueles que estão usufruindo e morando ou visitando pessoas nesses empreendimentos. É essa estrutura que a gente precisa revisar e superar para que a gente possa ter uma humanidade de fato onde todos possam participar, onde todos estejam presentes e possam colaborar a partir das especificidades de cada corpo que compõe a diversidade, né?